Nós vamos estar orando pela nossa irmã Karina, que vai estar tragando a mensagem de Deus nessa noite. Deus, nós colocamos a tua filha diante de ti. Senhor, conhece cada coração nessa noite e a necessidade de ouvir a tua palavra. Ó Deus, toma a tua filha e usa ela grandemente como instrumento nessa noite. Vai tirando de nós toda inquietação, toda irreverência, que o teu nome venha a ser glorificado através da vida da tua filha. Nós, como igreja do Senhor, a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É muito gratificante estar aqui na casa de Deus, que é a minha casa. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, aos meus pastores, que sempre estão comigo, mesmo eu não estando aqui, meus irmãos. Eles se fazem presente na minha vida sempre, né? E eu me sinto muito grata de estar aqui, poder olhar cada rostinho e falar assim, eu sei quem são essas pessoas. Isso é muito bom. E o pastor falou uma coisa aqui que eu queria testificar. O senhor falou assim, tem gente que está no hospital agora. Nós estamos tendo esse privilégio. E ontem eu estava vindo do hospital, fui visitar meu sogro que está internado, voltando do hospital. E quando eu estava voltando do hospital, tinha um acidente. No mesmo momento, a Juliana estava aqui na marcha e fez um ao vivo da marcha. E eu cliquei no Instagram e estava acompanhando a igreja no ao vivo da marcha e nós estávamos passando pelo acidente na hora. Eu estava vindo do hospital cheia de medo, questionamentos. E quando eu passei por aquele acidente, a primeira coisa que eu lembrei, pastor, quando eu vi aquela vida estirada ali no chão e os familiares sentados com aquele olhar, eu lembrei quando o Senhor fala, você, quando está na igreja, está no melhor lugar. E eu olhava para as pessoas na marcha e eu falava assim, vocês são abençoados. Vocês estão seguros neste momento. Vocês estão aqui dizendo, cantando com júbilo, se alegrando. Enquanto existem pessoas chorando. E quando ele falou isso aqui, eu falei, eu preciso falar isso para testificar. Mesmo que pareça difícil a nossa luta, mesmo que pareça difícil a caminhada, nós somos bem-aventurados por estarmos aqui. Nós temos uma alegria do Senhor porque estamos aqui. No mundo, muita gente nessa hora chorando mais, sofrendo mais, mas o Senhor está conosco. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Ezequiel. Aleluia. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Que diz assim, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. Ele é o Deus criador de todas as coisas.
Ele vê tudo. Ele está no nosso futuro agora. E Ele já sabe o que vai acontecer quando acabar esse culto. Ele já sabe o que está esperando quando você chegar em casa. Amanhã no seu trabalho, Ele já está lá. Mas Ele também é, e nós nunca podemos nos esquecer, de que Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo protetor. E nele nós estamos firmados. E por Ele nós estamos aqui. Muitas vezes na nossa vida, a vida segue um rumo diferente daquilo que nós traçamos. Muitas vezes. Irmãos, eu nunca imaginei sair de São João de Meriti. Eu nunca imaginei, não. Melhor, eu nunca quis sair. Eu nunca tive desejo. Quero me mudar. Eu sei que existem pessoas que têm desejo. As minhas amigas até brincam, Karina, todo mundo quer sair de São João. Você quer voltar para São João. Eu nunca tive desejo, mas um dia o Senhor falou, tá muito acomodada. Vou dar uma mudada nesses negócios aqui. Vou te enviar para uma terra que você não conhece ninguém. Para você poder andar comigo. Chorar comigo. Para você poder crescer comigo. A vida muda. E muitas vezes quando a vida muda, nós ficamos, como a Ariel falou aqui, parece que o chão sai dos nossos pés. Nosso primeiro pensamento é desesperador. O que está acontecendo? Quando o pastor conversou comigo pelo telefone e falou, você vai pregar. O Senhor disse, você vai pregar sobre Ezequiel. E eu falei, Senhor, Senhor, logo um livro que eu não tenho intimidade. Não, eu vou pregar sobre Davi. Conversei não, Senhor. E o Senhor, não, eu quero falar com você através de Ezequiel. E eu comecei a estudar. E quando eu cheguei aqui, o Senhor ministrou no meu coração algo que nunca havia ministrado. Porque eu fiquei me perguntando, por que o Senhor diz, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Por quê? Por que o Senhor faz essa pergunta para Ezequiel? Por que da pergunta? Eu sei o vale, sim, muitos ossos, mas por que essa pergunta para ele? E eu comecei a investigar e estudar. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a história do nosso irmão Ezequiel. Você vai se identificar muito com ele. Eu me identifiquei muito com ele. E às vezes na vida do crente a gente passa por certos caminhos que parece que Deus não está lá, mas Ele está. Ele está. Meus irmãos, Ezequiel, ele vem da tribo de Levi. Ezequiel, ele já cresceu, ele nasceu na tribo de Levi. Ele estava destinado a ser um sacerdote? Não. Porque nem todo mundo que nascia na tribo de Levi era sacerdote. Porque para ser sacerdote tinha todo um requisito que precisava ser cumprido. Mas Ezequiel, ele tinha todos esses requisitos. Então, quando ele já nasce, cresce, começa a mostrar que ele está apto a ser sacerdote, ele começa a ser preparado para o sacerdócio. Pensa, eu escutei alguém dizer assim, naquela época, se eu quisesse ser sacerdotisa, eu não poderia. Se eu não fosse da tribo de Levi, se eu quisesse ser sacerdote, eu não poderia, eu não sou da tribo de Levi. Não era uma questão que, eu quero ser, não. O Senhor escolhia aquelas pessoas. Então Ezequiel cresceu e foi se desenvolvendo, tendo a consciência de que ele era um escolhido. E de que ele estava apto para cumprir aquilo que ele foi chamado. Não é assim também com a nossa vida? O Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos molda. É todo um processo.
Ninguém está pronto. Todo um processo, nós vamos nos preparando. E assim foi na vida de Ezequiel. E ele foi se preparando, mas só com 25 anos ele poderia ser consagrado ao sacerdócio. E aí, durante 5 anos, ele andava com o sumo sacerdote para aprender mais. Ele tinha que saber de tudo, ele tinha que conhecer os animais, ele tinha que saber das leis, ele tinha que aprender tudo. Então, depois que ele era consagrado, ele ainda ficava aquele período, porque ele tinha que julgar as ofertas, ele tinha que saber como que a oferta ia entrar. Ele não podia entregar qualquer coisa, que senão a vida dele estava em risco. Então, ele estaria sendo preparado para isso aos 25 anos. Mas antes ele já estava sabendo que ele era o quê? Eu serei o próximo sacerdote. Eu já estou apto. Eu estou pronto. Meus 25 anos estão chegando, a vitória está aqui. Vai acontecer, mas de repente, quando ele faz 25 anos, quando ele seria consagrado, Nabucodonosor invade Israel e Ezequiel é levado cativo. Ezequiel se preparou por toda uma vida para ser sacerdote, mas agora ele estava exilado. Ele tinha tudo para ser sacerdote, mas agora não tinha mais templo para ele servir. Ele não estava mais no lugar onde ele tinha se preparado durante toda a sua vida. Quantas vezes nós somos colocados à prova, somos preparados durante tanto tempo, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida secular, como aconteceu com Ariel, seja na nossa vida familiar. Nós vivemos, nós nos dedicamos, nós entregamos tudo, nós fazemos com o melhor que nós temos, mas de repente algo muda, te tira daquela situação e te coloca num lugar estranho, e te coloca numa posição que você nunca imaginou que pudesse estar. Afinal de contas, nós estamos falando do povo de Israel. Afinal de contas, até aquele momento, o povo só havia sido vitorioso. Afinal de contas, Jeremias está lá pregando que vai vir Nabucodonosor e destruir Israel, mas ninguém acredita. Sabe por quê? O templo está aqui. Enquanto o templo estiver de pé, Israel não cai. Não é assim? Eu estou na presença de Deus, nada de ruim pode me acontecer. Eu estou na presença do Senhor, não, mas de repente, Deus está mudando ali, Ezequiel, está dizendo: Ezequiel, você seria um sacerdote, você ouviria o povo e falaria para mim, mas eu vou transformar a tua vida, você vai me ouvir agora e vai falar ao povo. Mesmo no teu deserto, mesmo no cativeiro que você está passando, mesmo no tempo da provisão, mesmo quando você está esperando, o Senhor tem algo lindo a executar através de você. Não é em vão que Deus faz as coisas acontecer, meu irmão. E nós vamos ver aqui no capítulo 1, se você puder abrir, de Ezequiel, e ele vai dizer assim: e aconteceu que no 30º ano, no 5º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro, Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E Ezequiel tem uma visão maravilhosa da glória de Deus. Sabe o que você está no meio do deserto 5 anos depois, irmão? 5 anos se passaram e ele está exilado.
longe da sua terra, longe dos seus afazeres, no momento que ele seria consagrado, no momento que ele estaria fazendo grandes obras para o Senhor. Ele agora está longe, está distante, está sozinho, está exilado, mas ele ainda assim estava fiel. A Bíblia ela não vai te contar muito sobre Ezequiel, mas se Deus está tratando com ele dessa forma, é porque ele permaneceu fiel, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Senhor, não tem templo aqui, Senhor, mas eu te adorarei. Senhor, não tem oferta aqui, Senhor, mas eu me entrego como oferta. Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Não é o que você dá, é como você dá. A Bíblia vai falar isso pra gente, do que adianta você dar tudo se não tiver amor, não é nada. Não é quanto eu faço na obra, não é tudo que eu faço pela obra, mas é como eu me entrego pela obra, é como eu amo a obra, é como eu sirvo a obra, porque eu sei que a obra não é minha, mas ela é dele. E ele vai cuidar de mim. Deus dá uma revelação linda a Ezequiel, linda e terrível ao mesmo tempo, porque são coisas que você não consegue entender. Ele vê a glória de Deus, ele começa a ver aquelas coisas. Irmãos, quando termina, ele fica 7 dias pensando, tentando entender o que eu vi, o que aconteceu. O que é isso, Senhor, que está acontecendo? Irmãos, é tão lindo saber que Deus tem planos maiores do que os nossos para nós. E às vezes a gente não acredita por conta do processo. Você vê o processo, você não vê o projeto lá na frente. Ou às vezes você vê o projeto e quando você olha o processo, você desqualifica aquilo que Deus falou que ia fazer. Alguém pode olhar para cá hoje e ver como se fosse um esqueleto. Mas existe alguém que já viu em Deus o projeto pronto. E é por causa disso que você está vivendo esse processo. Assim é na tua vida. Se você ficar esperando, as coisas não vão acontecer. Mas enquanto você caminha, mesmo sem ver o chão, Deus vai te conduzindo ao lugar de pastos verdejantes. Não olhe apenas para o projeto e desqualifique ele por causa do que você está passando hoje. Mas olhe aonde você está hoje e saiba que Deus, Ele é grande demais e pode te levar a lugares que você nem imagina. Ele pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode fazer e Ele ainda faz. Aleluia! Ezequiel está ali. E o Senhor começa a falar com ele. E começa a dizer: Ezequiel, eu falo contigo. E a coisa mais linda que eu vejo aqui no livro de Ezequiel é que o povo está passando por um momento de escravidão. Ainda nem todos, porque tem aqueles que estão em Israel ainda, achando que não vai acontecer nada. Daniel já está no palácio. Jeremias continua pregando lá em Israel. Mas Ezequiel, ele só era um sacerdote. Então ele ficou ali. Ele não tinha nenhuma habilidade, pastor, para ir servir no palácio. Não é assim às vezes que a gente se sente? Nós não temos nada. Senhor, o que eu tenho para te oferecer? Eu não tenho nada. Mas é no seu nada que o Senhor faz crescer um novo ministério. É no seu nada que o Senhor faz levantar um profeta. O nascimento do profeta vem nessas dificuldades. O nascimento do profeta vem nas lágrimas, nas dores. A vida do crente é só dor, irmão? Não. A vida do crente é só tribulação? Não. Mas apesar da dor, nós somos alegres.
Apesar do sofrimento, nós cremos naquele que nos fortalece. Não importa as circunstâncias, Ele é. Ele é. Deus estava mudando o ministério de Ezequiel. Deus se mostra em Ezequiel. Ezequiel vê a sua glória. Depois disso, Deus fala com ele. Depois Deus fala para ele: Ezequiel, agora eu vou começar a tratar com você de uma forma diferente. Eu vou te mostrar um rolo. E você vai comer esse rolo. E quando Ezequiel come o rolo, ele percebe que era doce como mel. Deus começa a tratar com Ezequiel mais intimamente, entende? Tem coisas que você precisa passar para você entender. Tem coisas que você só vai poder aconselhar porque você passou. Porque existem pessoas que vão olhar para você e vão falar: você não entende a minha dor, mas o Senhor está dizendo, ela entende, ela é uma sobrevivente desta mesma dor que você hoje acha que vai te matar. Tem coisa que você tem que engolir. E a gente percebe que era doce. Sabe por que é doce? Porque a palavra de Deus, ela é doce mesmo quando não é agradável aos meus olhos. Mas ela não me faz mal, ela não me mata, ela me faz forte. Tem que passar, irmão. Por que eu estou passando? Você tem que passar. Há um projeto neste processo. Aleluia! Deus começa a falar para Ezequiel fazer algumas coisas. E a vida agora de Ezequiel é para trazer a mensagem ao povo. E Deus trata com Ezequiel de uma maneira diferente. Deus começa a falar assim: olha só, Ezequiel, você vai fazer isso, você vai pegar o tijolo, você vai pegar uns alimentos, vai deitar 40 dias de um lado, vai deitar do outro. Ezequiel, agora você vai pegar e vai fazer... Deus manda fazer várias coisas. E Ezequiel, em uma das coisas que Deus manda fazer, eu achei muito interessante, é que você vai fazer a sua comida. É esterco, né? Fala. No esterco humano. E Ezequiel fala: Senhor, eu santifiquei a minha vida inteira. Eu nunca comi nada impuro. Aí o Senhor: tudo bem, vou aliviar. Vai fazer então agora no esterco de boi. Vou melhorar para você. Mas tudo que Deus mandava Ezequiel fazer era sobre a profecia que ele ia lançar. Aí você vai dizer para Israel: tá vendo aqui o que eu estou fazendo? Por Israel vai passar por isso. Tudo que Deus falava para ele profetizar antes, ele fazia com que ele fizesse uma figuração daquilo. E Deus vai falando: filho do homem, faça isso. Você não vê? Eu estou falando de Ezequiel, irmãos, mas se você for ler a palavra, você não vai ver Deus chamando ele de Ezequiel. Chama filho do homem. Sabe por quê? Porque naquele momento você pensa: está todo mundo perdido. E de repente Deus revela algo tão grandioso para alguém. Qual é o nosso intuito do humano? Né? Qual é o intuito do humano? Deus não fala com ninguém, mas está falando comigo. Não é? Ou fazer com que as pessoas que vissem ele falando, falassem: algo diferente nesse homem. Então, quando Deus fala filho do homem, é como se ele dissesse: humano, sobre mim. Não é sobre você. Ele vai dizer várias vezes para Ezequiel: por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome. E Deus vai tratando Ezequiel dessa forma. E ele vai passando por esses processos com o Senhor. Até que alguns anciãos de Israel, vão consultar ao Senhor através da vida do profeta. Não, ele está tendo muita revelação, é muita profecia. Vamos lá, nós queremos alguns conselhos, queremos ouvir. E eles chegam ali, começam a conversar. E Deus usa Ezequiel. E eu queria ler com vocês Ezequiel 20, 49. Ezequiel 20, 49. Eles estão ali, eles conversam, Ezequiel fala a vontade de Deus, a palavra de Deus. O livro de Ezequiel, ele fala muito sobre a palavra de Deus. Ele fala pouco sobre o profeta.
Nós vemos a vida do profeta entre linhas, dentro daquilo que Deus está fazendo. É o que Deus quer fazer com você. Ele quer que o nome dele seja glorificado através da sua vida. A ponto de que se confundam e não saibam quando é Deus, quando é você, quando é você, quando é Deus. É isso que Deus está querendo fazer aqui. E ele começa a falar e ele diz o que o Senhor colocou na boca dele. No final, Ezequiel diz assim: então eu disse, ah, Senhor, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Ezequiel ficou decepcionado. Ele disse: eu estou falando a tua palavra. Eu estou fazendo coisas que não me agradam. Eu me separei, me santifiquei, para nunca precisar fazer coisas que hoje eu estou fazendo, porque eu sei que é o Senhor quem está falando comigo. Eu te vi, eu tive visão, o teu Espírito tocou em mim, as tuas mãos estão sobre mim, está na Bíblia. Por que que eles me veem como um contador de histórias? Eles estão achando, Senhor, que eu estou inventando essas coisas, como se ele dissesse: me justifica, Deus. Deus, me justifica para esses homens. E quando você vai no capítulo seguinte, no primeiro capítulo, diz assim, Ezequiel 21, capítulo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém. Sabe qual foi a resposta de Deus para aquele questionamento de Ezequiel? Silêncio. Talvez você hoje está aqui dizendo: Senhor, até quando? Senhor, as pessoas estão me olhando a minha vida, olhando a minha situação. Estão achando que o Senhor não é Deus na minha vida. Estão achando que eu estou contando histórias quando eu conto as minhas promessas, porque as minhas promessas não se comparam com o que eu estou vivendo agora. O que eu sou não condiz com aquilo que o Senhor diz que eu sou. Senhor, onde estão as suas promessas? Talvez você está aqui hoje dizendo: Senhor, me dá uma resposta. Usa alguém ao meu favor, nem que seja uma palavra de ânimo. E o silêncio. E mais um dia. E as coisas vão seguindo. E as coisas vão acontecendo, assim como foram acontecendo na vida de Ezequiel. Nós vamos passando, mas se você for ver, Ezequiel vai contando o tempo. Já passaram anos, já estão passando meses, e as coisas vão acontecendo. E ele continua proferindo a palavra que Deus mandou. E vem as profecias, até que no livro de Ezequiel, capítulo 24, no versículo 15, o Senhor diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás e nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio. Não faça luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os seus sapatos. Não cubras os teus lábios e não coma o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha esposa. E fiz pela manhã como me foi mandado. Eu queria ler com vocês aqui uma versão contemporânea, que diz assim, mesmo capítulo, diz assim: a mensagem do Eterno veio a mim: filho do homem, estou prestes a tirar de você o prazer da vida. Será um choque, eu sei, mas por favor, sem lágrimas. Guarde o seu trabalho, sem os típicos rituais fúnebres. Preguei ao povo de manhã, e naquela mesma noite, minha esposa morreu. Na manhã seguinte, eu fiz conforme as ordens recebidas.
As pessoas vinham me questionar curiosas, conte-nos, por que está agindo desse jeito? Tem alguma explicação? Então eu contei a mensagem do Eterno que veio a mim dizendo, conte à família de Israel, que o Eterno, o Senhor, está dizendo, e é isto, vou profanar meu santuário, a sua fortaleza firme, o prazer da sua vida, o desejo do seu coração, os filhos que você deixar para trás morrerão. Só quem já passou por lutos na vida sabe o quão é difícil falar, olha, não chora. Não é verdade? Irmãos, eu sonhei com a morte do meu pai durante 1 mês antes dele morrer. 1 mês sonhando. 1 mês. Um dia, pastor, ele na sala de casa, eu falei, pai, você está bem? E ele me disse, eu estou bem, filha, para com isso. Eu falei, eu te vejo sair carregado desse sofá. Eu falei para ele exatamente como aconteceu. E quando eu cheguei, aquele telefone tocou, pastor, eu já sabia, porque o Espírito me tocou. E quando eu cheguei, o Márcio falou assim, eu acho, amor, entra com calma, eu acho que o seu pai se foi. Irmãos, eu havia sonhado 1 mês com aquela cena. Mas quando eu entrei naquela sala, eu perdi as forças. Eu só escutava minha mãe, eu preciso de você, eu preciso. E eu não tinha força. E aqui quando eu vejo Deus falando a Ezequiel, eu vou tirar o prazer dos teus olhos. Na versão contemporânea, eu vou tirar o prazer da tua vida. Não chora. Eu entendo que não é fácil. Não é fácil. Ser profeta não é fácil. Ser cristão não é fácil. Se alguém te iludiu dizendo que vitória, 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 vitória são coisas só maravilhosas, um jardim lindo, dourado. Não, nós temos muitas vitórias porque enfrentamos muitas lutas. É por isso que temos vitórias, somos vitoriosos, porque vencemos lutas. E quando eu vejo Ezequiel passando por essa situação, em silêncio, ele havia questionado 2 vezes ao Senhor. Quando Deus manda ele fazer a comida com esterco humano, ele diz, Senhor, não. E quando Deus fala que iria destruir Israel, que ele ia eliminar, ele fala, mas Deus, é o teu povo. É o teu povo. Mas naquele momento, ele se silencia. E ele só cumpre a vontade de Deus. Lembra lá atrás, quando ele fala assim para Deus, eles estão achando que eu sou um contador de história? E Deus não fala nada? Talvez você está aqui e você fala assim, ninguém reconhece quem eu sou aqui. Alguém não está reconhecendo o meu esforço. Deus, você não está vendo tudo que eu tenho entregado. Eu tenho te servido, Senhor, mas o que está acontecendo? Sabe quando as lutas são tão violentas e você chega uma hora que cansa? E Deus fala, eu vou tirar o prazer da tua vida. E Ele sabe que Deus vai fazer e Ele não pede. Não, Senhor, não faça isso. Ele simplesmente ouve. E olha só, de manhã eu preguei, de noite Deus levou a minha esposa. E eu fiz conforme Ele me ordenou. Para entregar uma profecia. Mas Deus responde. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, mas Deus responde. Deus, fala para essa pessoa, Deus está no seu futuro agora. Deus responde. O tempo dele não é como o nosso tempo. Irmãos, ontem eu estava com as minhas amigas fazendo... Minha mãe vai se mudar e nós estávamos fazendo uma limpeza. E o produto dizia... Coloque o produto e deixe 5 minutos e depois... Varra. Nós colocamos por Deus.
Colocamos o produto e não sai, não sai. Esse produto é mentiroso. Né, Carla? Ah, não, é possível, gastamos dinheiro, esse produto não funciona. E a Carla falou assim, o produto falou para vocês esperarem 5 minutos. Vocês não esperaram nem 1 minuto. Falei, então, era tão difícil esperar 5 minutos, pastor, tão difícil que eu falei, vamos jogar esse produto, vamos lá para fora. Vamos ficar lá fora conversando, daqui a pouco a gente volta. Quando nós voltamos, né, Carla, o produto saía, eu falei, gente, era vocês que não estavam esperando. Às vezes a gente cansa, a gente desiste porque a gente não espera. O tempo de Deus não é o nosso tempo, Ele é o Senhor do tempo. Você acha que aquela morte parou Ezequiel? Não. Aquela morte não parou Ezequiel. Porque nós aprendemos que o propósito maior da nossa vida, como disse aqui o pastor Armando, é o plano da salvação. Esse é o propósito maior, irmãos. Não é dom, não é status, não é ministério, não é casa, não é riqueza, não é nada. Tudo isso são benefícios que o Senhor nos dá sem merecermos. O propósito é a salvação. O propósito é a salvação da tua casa, da tua família, dos teus amigos, da tua cidade, do teu bairro. Este é o propósito. Qual o propósito, pastor Antônio? Ter uma igreja de 3 andares? Não! O propósito é ter uma igreja que possa colocar mais e mais pessoas para ser salvas. Porque quando Deus salva uma pessoa, Ele salva uma família inteira. É isso, não é sobre tijolo, concreto. É sobre pregar o evangelho. É sobre fazer a obra. É sobre servir. E ele continuou. Deus entrega várias profecias para ele. Várias revelações. Entrega lamentações a Ezequiel. Ezequiel lamenta. Ezequiel profetiza contra o rei do Egito. Profetiza, fala ao filho do homem. Filho do homem, fala, eu te digo. E Ezequiel, ele começa a entregar aquilo que Deus havia mandado. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é parado. Porque uma situação triste aconteceu. Porque algo triste entrou e mudou a tua vida. Eu sei que existem muitos tipos de problemas e de lutos, como eu falei. No meu caso, o que veio como uma onda foi a morte do meu pai, porque eu nunca havia imaginado que meu pai pudesse morrer. Eu não passava isso pela minha cabeça, em nenhum momento. E eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa depois daquela dor. Porque é uma dor que está dentro de mim. Ela me modificou. Mas ela não pode me parar. Uma vez a pastora Denise disse uma frase, ela disse, não é que você não possa sentir dor. Você não pode deixar que a dor te domine. Não é que você não possa se sentir magoado. Você não pode deixar que a mágoa toma conta da sua vida. Não é que você não se sinta desprezado. Você não pode deixar que o desprezo seja o único sentimento que tenha no teu coração. Nós temos que vencer apesar das lutas, vencer apesar das tribulações, porque o nosso Deus, Ele tem coisas maiores, maiores e maiores para cada um de nós. E Ezequiel continuou, e quando ele continua, Deus fala. Fala para a pessoa, quando você continua, Deus te responde. Eu já vou finalizar, irmãos. Mais um pouquinho de tempo. Ezequiel 33, 30. Sabe quando você parece que Deus já se esqueceu? Você deixou para lá? O Senhor diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes. Olha aí. Nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir.
eles se assentam diante de ti. Como o meu povo, eles ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como quem canta uma canção de amores, quem tem voz suave e que tange bem. Porque eles ouvem as tuas palavras, mas eles não a põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que isto está por vir, saberão que no meio deles houve um profeta. Enquanto alguns te chamam de sonhador, enquanto alguns olham para o teu projeto e dizem, ele está contando uma história, o Senhor está dizendo, eu não me esqueci de ti. Você é profeta. Você está dizendo que o povo não entende, porque você está falando do que está por vir. Você não está preso no agora. Assim como eu estou no teu futuro, você está falando do que o povo não enxerga, não conhece. Não deixa que essa situação limite a tua visão de Deus, limite o teu caminhar, a tua intimidade. Ele tem algo mais profundo. Ele tem algo mais profundo. Deus sempre fala com Ezequiel, filho do homem, veja. Filho do homem, fala. Filho do homem, faça. Filho do homem, profetiza. Filho do homem, lamenta. Mas chega um momento que Deus ele vai dar uma profecia diferente para Ezequiel. Queria que você abrisse comigo. Ezequiel 36, 24. Deus chega para Ezequiel e diz assim, Ezequiel, profetiza sobre o povo de Israel. E ele diz assim, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, e então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e trarei a vossa carne o coração de pedra, e trarei a vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de... E porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Depois de tantas lamentações e de tantas palavras duras para um povo, de repente Deus diz, há esperança nessa história. E agora eu vou aqui conjecturar como o Senhor falou comigo. Senhor, depois de tudo que eu fiz, depois que eu perdi a minha esposa para representar a destruição do templo, depois de ser chamado de contador de história pelos anciãos, o Senhor está me dizendo aqui que o Senhor vai mudar nosso cativeiro. Eu passei tudo isso em vão? Eu estou conjecturando porque a Bíblia não vai falar que Ezequiel pensou nada, ele só vai dizer a palavra, tá? Ele só vai dizer a palavra. Nós estamos aqui, Ezequiel 36, só a palavra. E disse Deus, e ele vai falar a palavra, a palavra. Mas como Deus, como nós começamos aqui, Deus, ele não é só um Deus grandioso. Ele é o nosso Pai. Ele não esquece. Deus está sim preocupado em como está o teu coração. Deus está sim preocupado. Eu tenho aprendido que o que chamou a atenção naquela viúva que vem trazer a sua oferta, não foram aquelas moedas. Não foram as moedas. Não foi porque ela deu tudo o que ela tinha. Foi porque ela estava com alegria.
Porque quando ela entregou tudo que ela tinha, ela só entregou tudo que tinha porque ela cria nele. Ninguém dá tudo que tem com medo, com dúvida, não dá. Ninguém dá. Ela era viúva, mas ela entregou tudo. Deus se preocupa em como você está aqui hoje. Ele se preocupa, e assim nós vamos ver. Aí eu volto lá para o livro de Ezequiel 37, onde eu comecei. E agora nós vamos entender esse mistério. E disse o Senhor, veio expressadamente, Ezequiel 37, eu fui aqui para o primeiro ainda. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio, e me fez passar em volta deles, e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam, e me disse, filho do homem, você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Você acabou de entregar uma profecia ali na esquina para alguém, não desistir. Mas agora eu estou te chamando no Espírito, estou te perguntando, você acredita que eu posso fazer isso de verdade? Ou você só está falando porque eu mandei? Filho do homem, você acredita? Se você for ler, nós vamos perceber que ele é a mesma profecia. Só que agora, Deus fez ele entender o que estava acontecendo. Capítulo 9. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Não depende só do Senhor, você precisa profetizar. Deus está te chamando hoje, dizendo, eu quero te levar para um encontro comigo, para eu revelar a você que eu sou capaz de fazer com um vale de ossos. Não importa se está sequíssimo, não importa se o braço de um está no norte e do outro está no leste, eu vou juntar osso com seu osso, eu vou fazer o nervo crescer, eu vou colocar de pé e depois eu vou trazer o meu Espírito. Você pode ficar de pé. O Senhor hoje está dizendo, igreja, eu estou trazendo o meu Espírito e quero levar muitos à intimidade comigo, a mistérios que o Senhor quer trazer para nós, e há necessidade de profetizar sobre os ossos secos. Talvez você só veja um vale, talvez você só veja um profeta, mas há uma história inteira por trás dele. Talvez você olhe e veja uma pessoa, mas há uma família inteira por trás dele. Deus quer levantar pessoas através da tua vida. Eu queria cantar com vocês, com o Ministério de Louvor, o que posso ver, senão um vale de ossos secos. E você vai profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, independente das circunstâncias, porque o Senhor é o teu Deus, aquele que está contigo, aquele que guerreia as tuas guerras e que não vai deixar você enganado sobre aquilo que falam de você, sobre aquilo que você vê, mas Ele vai fazer você andar em lugares altos e em segurança. Vamos louvar ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão e receba a bênção do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo, e todo o povo de Deus diga amém.
Vá em paz, Deus te abençoe.